Olá, eu estou de máscara devido à Covid-19, mas como aqui no estúdio estamos respeitando as regras de distanciamento social, eu posso retirar minha máscara para conversar melhor com vocês. Mas primeiro eu vou higienizar minhas mãos com álcool 70, retirar a minha máscara e higienizar minhas mãos novamente. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Alicia, faço parte da Rede Municipal de Educação e hoje, na nossa aula de Ciências, nós vamos continuar aprendendo sobre máquinas simples. Essa aula foi idealizada por mim, por Antônio Ribeiro, Meg Silva, Geisa Torres e Rosemary Mercedes. Na nossa aula anterior, eu mostrei para vocês que Arquimedes tinha uma famosa frase, que era: "Dei-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu levantarei o mundo." E hoje nós vamos entender um pouco como essa frase surgiu e o que ela significa. Bom, na nossa aula anterior, eu contei para vocês que Arquimedes vivia em Siracusa, e era uma cidade que estava em contexto de guerra. Por isso, muitas de suas invenções e máquinas eram projetadas e pensadas para serem usadas na guerra. Então, uma história conta que certa vez Arquimedes usou um espelho para concentrar a luz do sol. Assim ele apontava para o navio inimigo e o navio pegava fogo. E outra história conta que certa vez o rei Herom, que era o rei de Siracusa, estava tendo alguns problemas no reino. A situação era a seguinte: ele tinha mandado fazer um navio para dar de presente para o rei Ptolomeu, que era grego e era rei do Egito na época. Então ele foi e mandou fazer um navio que chamava Siracúsia. Acontece que depois que o navio ficou pronto, os construtores perceberam que o navio ficou pesando mais de 4.000 toneladas. E com isso, eles não conseguiam colocar o navio no mar. Então o rei Herom pensou e decidiu chamar Arquimedes para resolver a situação. No dia marcado pelo rei, o Arquimedes levou uma de suas invenções. Era uma espécie de sistema de cordas e polias que saíam do navio e iam até uma hélice que estava fixa na doca. Com uma espécie de manivela, Arquimedes foi girando e lentamente a corda foi se enrolando na hélice. E com isso ele conseguiu mover o navio sozinho. E foi assim que ele proferiu a sua famosa frase. Tudo isso aconteceu porque, na verdade, a polia é uma espécie de alavanca. E com essa descoberta conseguiu facilitar muito o nosso trabalho e nos trouxe o que nós chamamos de vantagem mecânica. Bom, nós também vimos anteriormente o que é uma alavanca e a gente vai estar revendo hoje, né? A alavanca é uma máquina simples utilizada para multiplicar a força aplicada sobre um objeto. Ela normalmente é feita de uma barra de material resistente, né? Nós temos alguns exemplos aqui de alavancas, né? Uma delas é o câmbio do carro e até mesmo a maçaneta da porta. E agora eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, e vocês podem até testar na sua casa mesmo. Quando você for abrir a porta e usar a maçaneta, tente pegar a maçaneta na mais ponta possível, para cá, né? Bem na pontinha. Você vai perceber que quanto mais na ponta você pega a maçaneta, mais fácil você vai abrir a porta, usando assim menos força. Essa é uma lei que Arquimedes descobriu das alavancas, que na verdade a alavanca é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a sua extensão, menor será a força que nós iremos aplicar. Bom, qualquer alavanca é constituída de 3 partes, que são elas: o ponto fixo, também chamado de ponto de apoio, força potente e força resistente. O ponto fixo, né, é o ponto no qual a alavanca pode se apoiar, ou seja, ela é uma parte que é mais fixa, ela não se move muito da alavanca, e é o apoio. A maioria das vezes é a parte aí que fica fixada no chão. Nós também temos a força potente, que é a força exercida com o objetivo de mover, levantar, sustentar ou equilibrar um objeto. Ou seja, a força potente é o local da alavanca onde nós aplicamos a força. E por fim, nós temos a força resistente. É a força exercida pelo objeto que se quer levantar, sustentar, equilibrar e etc. Que no caso aqui do exemplo é a esfera, que por causa de seu peso ela tende a resistir o movimento.
Bom, apesar de todas as alavancas serem constituídas das mesmas partes, existem tipos de alavancas diferentes, que são a alavanca interfixa, interpotente e interresistente. E agora nós vamos entender cada uma delas. A alavanca interfixa é quando o ponto fixo ou o ponto de apoio está em algum lugar entre a força potente e a força resistente, ou seja, o ponto fixo vai ficar no meio entre as duas forças. O exemplo que está aqui é uma gangorra. O ponto fixo seria a parte da gangorra que está fixada no chão. A força potente seria a menina que está fazendo força para erguer o seu amigo. E a força resistente seria o menino, que por causa de seu peso, ele resiste ao movimento. Só que uma observação é que durante a brincadeira vai oscilar quem é a força potente e quem é a força resistente. Outro tipo que nós temos é a alavanca interpotente. No caso, a força potente que estará localizada em algum lugar entre a força resistente e o ponto fixo. Ou seja, a força potente vai estar ali no meio. Um exemplo que nós temos é a pinça. O ponto fixo seria essa parte da pinça mais fechadinha, que não se move e tudo mais. A força potente é o meio, porque é o local onde nós aplicamos a força para abrir e fechar a pinça. E a força resistente seria a pontinha dela ali que está aberta. E por último, nós temos a alavanca interresistente. Bom, a alavanca interresistente é quando a força resistente se encontra em algum lugar entre a força potente e o ponto fixo, ou seja, a força resistente se encontra ali no meio. Um exemplo que nós temos é o carrinho de mão. No caso do carrinho de mão, o ponto fixo seria o pneu, que está em contato com o chão. A força resistente seria o local onde colocamos as cargas e pesos no carrinho. E a força potente seria onde nós aplicamos a força, que é os braços do carrinho. Bom, agora nós vamos entender um pouco, a alavanca que Arquimedes usou, que é a polia, que também pode ser chamada de roldana. Em alguns locais você pode até encontrar com o nome de moitão. Ela é uma peça mecânica utilizada para dar sustento e força a uma estrutura da qual o trabalho é feito pela transmissão de movimentos de uma correia. A maioria das vezes ela costuma ter um formato circular e gira em torno de um eixo. E ela tem dois tipos, que vamos conhecer agora. Bom, então nós temos dois tipos de polia, a polia móvel e a polia fixa. A polia fixa, ela altera o sentido da força, mas a força que você terá que aplicar para manter o sistema em equilíbrio é a mesma, ou seja, ela não ajuda a diminuir o esforço que você teria. Então você deve estar se perguntando, mas se ela não ajuda a diminuir o esforço, qual que é a sua utilidade? A utilidade dela é preservar a saúde, porque a pessoa que irá erguer o peso ou a carga poderá manter a sua coluna ereta, assim fazendo bem para a sua postura, evitando lesões. Com isso, pode erguer com muito mais facilidade, e com muito mais segurança, usando uma corda, um cabo ou um fio e etc. E nós também, temos a polia móvel. A polia móvel, sim, vai reduzir o esforço, Ela vai diminuir a intensidade do esforço, que seria para sustentar esse sistema. Com isso, você conseguiria erguer o peso com muito mais facilidade. Ou seja, em um sistema, quanto mais polias móveis, mais fácil será erguer a carga. Então, como que funciona a polia móvel? Com uma roldana móvel, a força necessária para equilibrar a carga é dividida por 2. Ou seja, imagine a seguinte situação. Você tem que erguer um saco de 20 quilos. Se você tem uma roldana fixa e uma roldana móvel, a força necessária que será para erguer esse peso é como se a carga pesasse 10 quilos. Com duas roldanas móveis, a força necessária é dividida por 4 e assim por diante. Ou seja, se você utilizasse o mesmo peso de 20 quilos com uma roldana fixa e duas roldanas móveis, o esforço que você teria que fazer é como se o peso, a carga, pesasse apenas 5 quilos. Então, foi dessa maneira que Arquimedes conseguiu mover um navio com tanta facilidade. Então,
Por isso que ele afirmou que conseguiria mover até o mundo usando uma alavanca. Bom, em centros esportivos, academias e sala de musculação, costumamos perceber que há discos rígidos em torno de um fio. E, na verdade, isso daí é uma polia. A razão de haver tantas polias em aparelhos de musculação é tornar viável o esforço que queremos realizar, alterando assim a direção e sentido da força, diminuindo, né, o peso e assim trabalhando a musculatura desejada. Bom, agora nós vamos relembrar o que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos a história de Arquimedes e suas invenções e como isso revolucionou a história das máquinas. Nós vimos o que é uma alavanca, que é uma máquina simples utilizada para multiplicar a força sobre um objeto. Sua estrutura é formada por 3 partes principais, que é o ponto fixo, a força potente e a força resistente. Vimos os tipos de alavancas e seus exemplos, que são interfixa, interpotente e interresistente, e vimos a polia e seu uso no cotidiano, como as polias móveis e fixas exercem ali suas funções no dia a dia. Bom, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima!